Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro. Acabamos de receber os livros da editora Formando Cidadãos. Aí nós vamos contar e distribuir entre as turminhas. Eu estou muito feliz, tudo dando certo, cheio de confiança. Eu estou muito confiante mesmo diante de tudo que Deus está fazendo, tudo que Ele representa para mim, tudo que Ele representa na Avivar. Eu estou assim transbordando de alegria hoje. Eu fiz algumas reflexões num livrinho que eu estou lendo, estou gostando muito. Um livrinho que tem conselhos práticos inspirados na Bíblia, na Palavra de Deus. Então eu fiz assim muitas reflexões. Eu estava pensando, à medida que eu ia lendo o livrinho, Deus ia me inspirando. E eu me lembrando de situações, de pessoas que eu aconselhava e que eu utilizava aqueles versículos. Mas o interessante é que no livrinho vem assim, vem o versículo e o pensamento da pessoa inspirado no versículo, o pensamento do autor. Então eu achei assim, o autor altamente inteligente, a forma que resumiu, e eu achei bem legal mesmo compartilhar aqui com vocês. Palavras inspiradoras de um livro de conselhos, do autor R. Nascimento. Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje eu estou refletindo aqui no meu livrinho Palavras de Sabedoria, Pensamentos Inspiradores, do autor R. Nascimento. Eu gostei muito dos conselhos que vem nesse livrinho. Diz assim: quando se sentir ameaçado por alguém no lar, no trabalho ou por estranhos, será um sábio se você interiormente resistir às afrontas e não deixar exteriorizar suas emoções instantâneas de revide, para que não fique igual ao seu agressor. Inspirado em Mateus 5, 39 a 44. Na verdade, nós nunca devemos baixar o nível, nós nunca devemos agir de igual forma ao agressor. Devemos usar de sabedoria, falar palavras brandas ou mesmo se calar. Tem momentos que o silêncio é a melhor resposta. Não é difícil, diante dos dias que estamos vivendo, de tantas acusações, de tantas afrontas, de tantas injustiças, mas a palavra de Deus nos orienta a agir com cautela, sabedoria e prudência. E muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Se você tem a consciência tranquila, você tem força para vencer as forças negativas que tentam invadir seu universo. Porque a consciência acusadora inibe a presença de Deus, mas Ele perdoa o coração confesso. Inspirada em 1 Timóteo 1:5. Nós sabemos que o acusador é o diabo. Muitas vezes o diabo fica colocando pensamentos negativos, acusando-nos de algo do passado, de erros que já cometemos. E muitas vezes você já confessou, Deus já te perdoou, e fica aquela consciência, aquele pensamento negativo. Repreenda em nome de Jesus, porque se você confessou, se você abandonou o pecado, Deus já te perdoou. E Deus é um Deus que perdoa e joga no mar do esquecimento. Portanto, Deus já esqueceu aquilo de errado que você fez. E agora você está tentando acertar. E Deus está acompanhando os teus passos. Deus está vendo tudo e vai te recompensar. Portanto, não se sinta culpado ou culpada por algo do passado que Deus já te perdoou. Viva feliz, agradeça ao Senhor com a certeza absoluta e plena que Deus já jogou no mar do esquecimento todo o teu passado. Olhe para o futuro, olhe para o presente, viva o teu hoje, contemple as promessas de Deus, as bênçãos do Senhor e a presença dele em tua vida. Amém? Deus abençoe sempre.
Se alguém festejar sua queda por vê-lo em dificuldades, não se sinta diminuído. Se alguém o inveja e quer o seu mal, é porque você é grande e os amedronta. Se você ficar caído, enaltecerá o inimigo. Levante-se sem medo e vá em frente. Inspirado em Salmo 116, 8. Você já percebeu em situações que uma única fraqueza que você demonstra vem acusações e pedradas contra você? Vem gente comemorando, tentando apontar o dedo na tua ferida, tentando te fazer sofrer? Muitas vezes você, sem perceber, deixa transparecer uma fraqueza sua. E nesses momentos você consegue identificar quem são os verdadeiros amigos ou inimigos. Porque os inimigos são aqueles que apontam, que tenta lembrar a tua ferida, que te acusa daquilo que Deus já te perdoou, que tenta te deixar para baixo, que não comemora as tuas vitórias, que não vê nada de bom no teu esforço, que não comemora contigo cada pequena conquista. Essas pessoas geralmente têm inveja e o pensamento é de te prejudicar. Por isso não vale a pena você aproximar, você aceitar a aproximação com quem não te ama, com quem tenta te prejudicar, com quem quer o seu mal. Selecione as suas amizades. Ame a todos, ore por todos, libere perdão no teu coração, mas permita conviver na tua vida, na tua família, no teu ministério, pessoas de bem, pessoas tementes ao Senhor, pessoas que irão te aproximar mais e mais de Deus. Amém? Deus abençoe e tenha um lindo dia. A página 146 do livrinho diz assim: com amor no coração se desarma o espírito. Isso significa emoção em sintonia certa. Assim será belo seu viver e belíssima a sua convivência, e a hostilidade não o afetará. Inspirada em Romanos 13, 10. Uma pessoa que tem muito amor no coração consegue superar tudo, superar os sentimentos e pensamentos negativos, consegue controlar suas reações agressivas, porque o amor no coração, quando ele é alimentado dia a dia, o amor de Jesus, que é esse amor transformador, muda tudo por dentro. De fato, de verdade, nos capacita, o amor de Deus nos capacita a sermos pessoas melhores a cada dia. Amém? O mal arrasador não vem de fora das pessoas, mas de dentro delas. Quem fecha os ouvidos aos falatórios profanos e levianos contra si, não se torna escravo deles, e o mal perde a sua força. O mal pode alcançar seus ouvidos, mas não deve jamais chegar ao coração. 2 Timóteo 2,16. Nós precisamos de muita maturidade. Nós não devemos ser esponja, mas filtro. Devemos filtrar e absorver tudo o que é bom, reter somente o que é bom e deletar o restante. Na verdade, já vi muita gente se sentir fraco, deprimido, caído, desanimado, por questões que ouviu comentários negativos, que pessoas apontaram o dedo, que pessoas julgaram injustamente. Isso é terrível. Nós devemos buscar em Deus essa maturidade, equilíbrio, domínio próprio, para saber filtrar e ignorar aquilo que não vem de Deus. Continuar olhando para Jesus, firme na nossa fé, orando a Deus e pedindo a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas. Que tenha misericórdia e continuar olhando para o nosso alvo, para Jesus, para as promessas de Deus. E a Bíblia, que é o nosso manual, a Bíblia orienta em tudo. Portanto, nós não precisamos de acusadores, pessoas invejosas e maldosas, tentando atrapalhar o nosso caminho, tentando anular a nossa fé, tentando manchar a nossa história de vida. Que seja repreendido em nome de Jesus tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E que o Senhor nos abençoe, que possamos andar em um caminho que agrada ao Senhor, seguindo as orientações da Bíblia, passo a passo, orando, pedindo a Deus discernimento, sabedoria,
Em nome de Jesus, que Deus te dê uma vida plena, abençoada, sabedoria, graça, discernimento. Em nome de Jesus, tenha um lindo dia na presença do Senhor. Não faça nada por força ou por violência. Esta atitude é condenável. Em nenhuma hipótese e em nenhuma circunstância isso deverá acontecer com você. Antes de agir, conte até 10 ou até 10.000 se necessário for. Mas não use de força e violência contra o seu próximo. Zacarias 4:6. A tendência do ser humano é se irritar quando é provocado, quando é provocada, não é verdade? E muitas vezes perder até o controle. Não é fácil para ninguém ser acusado, ser perseguido, ser maltratado, ultrajado, ficar sabendo que estão mentindo com o seu nome. É realmente horrível, não é fácil. Mas quando nós colocamos isso diante do Senhor em oração, quando nós pedimos a Deus, Deus nos dá força, estratégia e sabedoria para não deixar descer no nosso coração essas críticas destrutivas, esses pensamentos ruins, essas ideias que não vêm de Deus. Nós podemos sim vencer essas situações, olhar para Jesus, continuar firme na nossa fé. Deus vai ficar feliz com isso, porque o próprio Deus ignora aquilo que deve ser ignorado. Você sabia que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas a oração do ímpio não passa do teto? Deus não ouve a oração do ímpio. Se o próprio Deus não está ouvindo a oração do ímpio, o argumento do ímpio, por que é que nós vamos nos sentir caídos e prostrados diante de um ponto de vista de alguém que não compreende, que está nas trevas? Devemos orar, liberar o perdão, mas não devemos absorver para nossas vidas sentimentos e pensamentos destrutivos. Amém? Que Deus abençoe e tenha um lindo dia na presença do Senhor. A página 149 diz assim: o amor fraterno não é terreno, ele é do céu, portanto é espiritual. Esta é a causa das dificuldades de sua prática. O sistema de vida atual ensina o apego às coisas que são da terra, mas quem é fraterno está ligado ao céu. Inspirado em Romanos 12:10. Diz que o amor fraterno não é terreno, ele é do céu. O amor fraterno é o amor de Deus, é o amor ágape, o amor de irmãos, o amor de amigos. Eu estava lendo alguns livros sobre amizade, que é um tema que eu amo demais, e nesse livro dizia que a amizade é a essência do verdadeiro amor. Quem verdadeiramente considera e valoriza a amizade tem dentro de si a essência do verdadeiro amor. Isso acontece também com a amizade com Deus. Quem verdadeiramente considera a amizade de Deus, enxerga Deus como amigo, tem dentro de si a essência desse amor. E isso acontece no coração do próprio Deus também. Como eu falo sempre, é um Deus que tem sentimentos e emoções, é um Deus que considera a nossa amizade também. É um Deus que já falou e repetiu que vai tratar amigos como amigos e inimigos como inimigos. Então Deus é um Deus que tem amigos, Deus é um Deus que considera a amizade de algumas pessoas. O interessante, gente, é que aqui na Terra nós somos assim. Nós só confiamos em abrir o nosso coração para contar segredos, se for para amigos íntimos. Ninguém abre o coração e conta segredos para qualquer um, ou para uma pessoa que você acabou de conhecer. Ninguém vai contar um segredo que é um segredo muito, muito íntimo para qualquer um. Você só abre o seu coração para contar segredos se você considerar de fato e de verdade a amizade dessa pessoa. Deus é da mesma forma. Deus só conta segredos para amigos íntimos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus abre o coração e conta segredos. Deus conta coisas que Ele está fazendo, que Ele pretende fazer. Deus fala algumas coisas e acrescenta assim: olha, sobre isso não conte para ninguém. Fica só entre nós dois. Mas isso, se você quiser contar, fique à vontade. Isso é segredo nosso. Então Deus age dessa forma. Olha como é semelhante ao jeito do ser humano. Com amizades também. Deus tem melhores amigos,
Deus considera esses amigos, Deus abre o coração, Deus desabafa para os seus amigos. Então isso é lindo demais e é fascinante. E que você possa crescer em conexão e amizade com Deus, inspirado na história da Avivá. Amém? Quando você deseja praticar o bem, levantam-se forças de muitas direções contra você. E há até quem queira fazer o que fizeram com Jesus, crucificá-lo. Porque um coração voltado para o bem faz tremer o trono do mal, do mundo espiritual. Mas maior é Deus que está em você do que o que está com os que o invejam. 1 Pedro 2:20. Pense numa realidade que eu já vivi muito. Você se esforçar para fazer o bem, você pedir a Deus para te ajudar, você ter uma certeza plena que está fazendo o que é certo e pessoas se levantando de maneira contrária por todos os lados para te acusar, te ofender, mentir com o teu nome, criticar o que você está fazendo. Muitas vezes acontece isso, porque todo aquele que quer seguir a Cristo piamente é perseguido. Sem exceção. Você quer seguir a Cristo piamente? Pode ter certeza que a perseguição e a oposição é grande. Mas maior é Deus, porque com o nosso Deus nós podemos saltar muralhas. Com o nosso Deus nós somos maioria. Um só com Deus é maioria. Então vale a pena servir esse Deus, olhar para Jesus e buscar em Deus essa maturidade para saber ignorar aquilo que não vem de Deus. E olhar para Jesus, para as suas promessas, o seu amor e continuar fazendo o que é certo. Vença o mal com o bem. Amém? Deus abençoe sempre. À frente do seu olhar e dos seus passos, Deus deve estar. Assim como se perderá no caminho. Assim, você nunca se perderá no caminho. E as melhores coisas você obterá. Também há de saber, nem tudo que você deseja pode ser o melhor para você. E o querer de Deus não é o seu querer. Filipenses 2:13. Nem sempre a vontade de Deus é igual a nossa. Muitas vezes não é. Muitas vezes nós queremos demais alguma coisa, mas o que Deus quer é contrário. Então é muito importante abrir mão da nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós não entendemos e por não entender, criamos resistência em aceitar o trabalhar de Deus. Mas é assim mesmo, gente. Quem aceita o trabalhar de Deus deve morrer para si mesmo, deve negar o seu eu, negar a sua própria vontade, negar o seu querer. Porque a vontade de Deus é maravilhosa, Deus sempre vai nos surpreender. Deus sempre tem coisas melhores. O sonho de Deus é sempre maior do que o nosso. Então vale a pena seguir as orientações de Deus. E na dúvida, perguntar para Deus. Como eu falo sempre, pedir confirmação, perguntar ao Senhor e Ele vai confirmar. Pode ter uma certeza que quem aceita a vontade de Deus de bom grado, com alegria, Deus surpreende a cada dia mais e mais. E a bênção será maior a cada dia mais e mais. É felicidade plena, é alegria na alma, é paz de espírito. Eu falo isso com experiência própria, porque eu estou aprendendo isso na minha vida. Deus está me ensinando a cada dia. E cada dia que eu abro mão do meu querer e aceito o querer de Deus, Ele me surpreende a cada dia mais e mais. Ele enche o meu coração de amor, de fé, de certeza, de esperança. É maravilhoso. E eu deixo esse conselho para você. Viva os propósitos de Deus para a tua vida. Aceite o querer de Deus. E Ele vai te surpreender a cada dia mais e mais. Amém? A página 154 diz assim: o espírito humano tem necessidade de fazer o bem e só não faz porque a mente humana constrói o caminho oposto à benevolência e inverte os valores. Inspirado em Gálatas 6:9. A inversão de valores é o maior problema da sociedade atualmente. Inverter os valores é o mesmo que correr atrás da morte e da destruição. É acabar com tudo. E é o que o inimigo está fazendo no reino espiritual. A inversão de valores se espalhou em todos os setores da sociedade.
Hoje em dia, o certo é errado, o errado é certo. Ou para mim é certo, para você é errado. O que é errado para mim é certo para você, o que é certo para você é errado para mim. Então, as pessoas estão invertendo os valores, desconsiderando o que a Bíblia fala, ignorando os valores do reino de Deus, a Bíblia Sagrada. Estão querendo modificar a Bíblia, criar uma outra Bíblia diferenciada, sendo que a vontade de Deus é resgatar os valores bíblicos e cristãos. Deus quer que as pessoas se voltem para Deus, se voltem para a Bíblia. E o mundo está incentivando a inverter os valores, principalmente no objetivo de destruir o primeiro e principal projeto de Deus, que é a família. Hoje em dia a família é vista de outra forma, estão desconstruindo a família original que Deus criou. E há quem fala alguma coisa, né, perseguido, humilhado, chamado assim de pessoa careta, retrógrada, ultrapassado demais, e que tudo é amor, diz que tudo é amor, todo tipo de casamento, todo tipo de união é amor. Na verdade é um absurdo demais, e com essa desconstrução e inversão de valores, o inimigo está conseguindo mesmo destruir muitas famílias, muitas vidas, crianças, jovens, adultos de qualquer idade, porque se espalhou em todos os setores da sociedade. O inimigo é sutil, tem sabedoria superior ao ser humano, entrou dentro da psicologia, sociologia, enfim, todas as áreas, inclusive da pedagogia também. Muitas escolas abraçam essas ideologias contrárias à Bíblia Sagrada, e a situação está grave, gravíssima, na verdade. Mas Deus tem os seus, Deus tem os seus amigos, as pessoas que temem o seu nome, que têm discernimento espiritual, que lê a Bíblia, que acredita em Deus, acredita nas promessas, que busca com sinceridade. E essas pessoas farão diferença nessa terra, irão lutar em prol do resgate de valores bíblicos e cristãos. E a realidade vai mudar em nome de Jesus, porque no mundo tem, sim, muitas pessoas que já se desviaram, a maioria prefere o caminho largo, mas ainda tem gente do bem, ainda tem gente que ama a Deus. Deus está contando com os seus amigos, com as suas amigas da geração escatológica, para reorganizar o mundo, para resgatar os valores, para incentivar para o bem, para aconselhar a fazer o que é certo. Você faz parte desse grupo? Amém? E Deus te abençoe ricamente, te capacite a cada dia mais e mais. Quando vier os aborrecimentos por parte dos que o perseguem, não abaixe a sua cabeça, antes a use. Busque no Evangelho da Paz, que é a espada do Espírito, a sua calma, e use o escudo da fé, e seja um valente guerreiro, e terá os céus ao seu favor na peleja. 2 Crônicas 20:15. Use o escudo da fé. Peça a Deus que coloque em você a armadura espiritual completa. A fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Eu tenho experiência com a fé. Eu tenho o dom da fé. Eu creio que Deus me deu o dom da fé. E a fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, com fé é possível agradá-lo. Então, fortaleça a fé no teu coração por meio da leitura da palavra, oração, jejum, testemunhos de pessoas que têm vida com Deus. Ore muito, muito, muito. Cada vez que você orar, Deus vai fortalecer a fé no seu coração. E com isso você vai apagando os dardos inflamados do maligno. E com isso você vai agradando mais e mais a Deus. A fé é preciosa aos olhos de Deus. Deus costuma honrar a nossa fé. Viva de fé em fé. Amém? A sua mente ensina os caminhos dos seus sonhos, e a força de vontade os procurará. A perseverança os realizará, e Deus os consolidará com seus conselhos. Deus tem que estar em seu projeto e em seus sonhos. Provérbios 15:22. Eu costumo dizer, quando o sonho nasce de Deus, ele investe no sonho. Tem sonho que é Ele mesmo que coloca no nosso coração, que o sonho é do próprio Deus, então é impossível não realizar, porque ninguém pode frustrar os sonhos de Deus.
Então, assim, quando você sonha, o mesmo que Deus sonha, você pode comemorar de maneira antecipada a vitória, porque é certeza que você chegará lá. Você acha que alguém no reino espiritual natural iria sonhar com avivamento se não fosse o próprio Deus? O sonho do avivamento é o sonho do coração do próprio Deus e ele compartilha conosco. Até porque ele também vê como a maior necessidade urgente para nós é esse avivamento. E ele não pensa em avivar uma, duas pessoas, não. É um avivamento grandioso, gigantesco. É um avivamento que vai transformar a sociedade, gente, é algo grandioso demais. Deus não sonha pequeno. Deus é grande, sonha grande. Deus é soberano, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente. Então, assim, não tem como Deus sonhar um sonho pequeno. Ele sonha um sonho grande e muitas vezes ele compartilha conosco. Como ele compartilhou o sonho, o projeto da Arca de Noé com Noé. Como ele compartilhou o sonho, o projeto Pequena Luz comigo para a nossa geração. E como ele compartilha tantos projetos com tanta gente. Tem tanta gente usada por Deus no Brasil e no mundo. Tem muita gente que ainda teme a Deus, que ainda busca a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus está chamando os seus avivalistas. Deus está colocando no coração fé. Deus está compartilhando sonhos. Deus está confirmando coisas. Deus está agindo de maneira linda e sobrenatural. E vai continuar agindo. No calendário de Deus, 2024 é um ano muito especial, de muitas mudanças, reviravoltas, bênçãos, reboliço santo. Eu já vejo pela fé 2024. Que Deus abençoe a cada dia desse ano na tua vida, no teu ministério, na tua família, entre teus amigos. Amém? Deus abençoe sempre. Na página 155 diz assim: de que adianta estarmos na era do conhecimento quando se desconhece os valores maiores e essenciais? Todo conhecimento adquirido sem uma visão social e fraterna, para que serve? Toda ciência sem a interação de Deus nada é. Eclesiastes 1:18. Você sabia que a sabedoria humana é terrena, animal e diabólica? Tem um versículo que diz isso. A sabedoria humana é terrena, animal e diabólica, ou seja, a sabedoria sem Deus, o intelecto humano, toda aquela sabedoria que vem do ego, do conhecimento aqui da terra, ela é terrena, animal e diabólica. A sabedoria saudável tratava a sabedoria de Deus, que a pessoa só consegue se tiver de fato e verdade o temor a Deus no coração. Sem temor a Deus não tem como ter sabedoria. O princípio da sabedoria é temer o Senhor. Essa sabedoria com prudência, para fugir do que é errado, para buscar Deus com sinceridade, para ter discernimento espiritual, compreender as coisas de Deus, só é possível por meio do temor a Deus, respeito e reverência ao Senhor. E muita gente fica preso à sabedoria humana porque é fascinante demais a lógica do homem. Então os argumentos convencem. E o diabo, conhecendo o ser humano como conhece, é sutil, enganador. Então ele entra na mente por meio das ideologias falsas, heresias, mentiras, egoísmo, fome e sede por dinheiro, obsessão pelas coisas aqui dessa terra. Enfim, tudo aquilo que o caminho largo oferece. Tudo o que o caminho largo oferece é prazeroso. O pecado atrai e engana. Então é uma situação complicada, é difícil para o ser humano. Inclusive eu já orei assim, sabia? Eu já orei assim: Deus, é porque o inimigo lança setas demais, Senhor. O ser humano é vítima na história. Eu orava dessa forma. Eu dizia: Deus, porque o inimigo ele engana, a pessoa pensa que está certa, pensa que está agradando o teu coração, está andando num caminho largo, porque a culpa é mais do inimigo. Eu pensava assim antigamente, eu orava assim. Mas hoje eu penso que eu sei que o inimigo lança setas, o inimigo engana, ele faz tudo isso, mas a pessoa pode resistir. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A pessoa pode resistir os pensamentos pecaminosos. A pessoa pode sondar o próprio coração. E quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai incomodar a pessoa. É porque muita gente ignora o chamado do Senhor, ignora a voz de Deus, não se importa com o
que é certo e o que é errado, não se importa em agradar o coração de Deus. Por isso, um abismo chama outro abismo. Um só pecado sem confissão vai chamar outro pecado, que vai chamar outro pecado, que vai chamar outro, e a pessoa fica em trevas, completamente cega, não tem discernimento mais de nada. Então, para ter o discernimento e a sabedoria de Deus, você tem que aprender a temer a Deus, respeito e reverência a Deus. Amém? A vida eterna é a sua herança para com Deus, mas há também a morte eterna para os que perdem a sua herança pelas más obras. Porque a vida eterna é uma herança para os que são filhos de Deus e seguem o exemplo do seu unigênito Filho Jesus. Colossenses 1:12. Você sabia que a salvação pode ser perdida? É possível perder a salvação. É possível o processo ser anulado. Então, o cristão deve buscar em Deus, entendendo isso, que a salvação é um processo, nós devemos buscar constantemente. A Bíblia diz claramente que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Se causa separação, se a Bíblia diz também que o nome pode ser riscado do livro da vida, está claro que o nome pode ser riscado do livro da vida, então é possível perder a salvação. Nós devemos preservar buscando em Deus e obedecendo ao Senhor. A obediência é fundamental, é importante. Sem obedecer é impossível ser um cristão só de nome. Nós devemos obedecer à palavra de Deus e buscar em Deus força para isso. Por meio da graça de Deus, a misericórdia do Senhor, um coração humilde que pede constantemente, Deus ajuda e fortalece. Não é impossível seguir à risca o caminho de santidade. Deus dá força para isso, Deus encoraja para isso. E vale a pena, é maravilhoso. É um caminho de paz, é um caminho de alegria. É possível sentir paz em meio à guerra. Quando você está em plena obediência ao Senhor, quando você está no centro da vontade de Deus, é possível sentir paz em meio à guerra. Eu tenho certeza disso. Muitas vezes, em situações adversas, perseguições por todos os lados, Deus ministrou paz no meu coração, ministrando: eu estou contigo, confia em mim. Então, assim, eu acredito porque eu vivo isso. Creia em Deus, Deus pode todas as coisas. Procure obedecer em tudo e a sua vida vai ser transformada para melhor. Cada vez para melhor. Os mandamentos do Senhor não são pesados, não são tão impossíveis. Deus te dá graça e dá para seguir direitinho. Você só tem que negar o eu, negar a carne, alimentar o espírito, buscar em Deus, ter fé. E Deus te dará a vitória. E você viverá um futuro glorioso, conforme diz em Apocalipse capítulo 21. Vai viver como um jardim regado. É como se você estivesse lá no jardim do Éden, antes do pecado entrar no mundo. Então será maravilhoso e pleno. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu futuro e a sua história. Existem horas na vida em que você deseja sorrir. Desculpe. Existem horas na vida em que você deseja sorrir, mas o sorriso não vem. E ainda chega alguém e quer roubar os seus sonhos. É melhor o fiel do que dar ouvidos a quem quer matar seus sonhos. É melhor o fiel do que dar ouvidos a quem quer matar seus sonhos. Sorria e busque seus sonhos com lealdade. Mateus 7:7. Sorria e busque seus sonhos com lealdade. Deus vai realizar cada sonho teu, principalmente os sonhos que Ele mesmo depositou no teu coração. Não pense você: esse sonho é grande demais, eu não vou conseguir. É algo grandioso demais para mim, é um desafio muito grande, eu não posso chegar lá. Nunca pense isso, porque se Deus está contigo e Ele te deu o sonho, Ele vai te dar todas as ferramentas, tudo o que você precisa para realizar esse sonho. Quando eu estava sonhando em Abrir Avivar, eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma folha de ofício, nada, eu não tinha nenhum centavo, era só o sonho na minha mente, no meu coração. Mas como eu tinha certeza que Deus estava depositando aquele sonho em mim, eu tive uma atitude de fé.
Eu simplesmente disse, eu vou abrir uma escola sem um centavo. E Deus começou a levantar pessoas, situações, e nós abrimos a escola já com um parquinho, com tudo que era necessário. Abrimos apenas com a educação infantil em 2004. Mas Deus criou uma situação, providenciou todos os recursos, porque Ele deu o sonho, alimentou o sonho e deu os recursos. Deus faz isso. Então, se o teu sonho nasceu do coração de Deus, pode ter certeza que você vai conseguir. Não desista. Lute por cada sonho teu. E Deus vai honrar a tua fé e vai providenciar todos os recursos necessários. Vai levantar pessoas, vai chamar amigos e amigas para estar junto a ti, para estar somando, para estar te apoiando, tá bom? Deus te abençoe. Viva os sonhos de Deus para a tua vida. A página 158 diz assim: você admira os que se dedicam a uma vida de amor ao próximo? Para Deus, você é seu instrumento de amor. Para Deus, você é o seu instrumento de amor. A humanidade está em decadência contínua, porque em sua maioria lança fora essa bênção. O amor fraterno é sua melhor oferta para Deus. Amar o seu próximo é o seu dever. Hebreus 13:1. O primeiro grande mandamento é amar o teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Devemos nos lembrar que a Bíblia diz amar o teu próximo como a si mesmo. Você tem que se amar e se valorizar também. Se você coloca o seu próximo acima de você, você pode aceitar ser pisada, humilhada, desprezada. Então você tem que se amar e se valorizar também, porque Deus te ama. É importante você se enxergar como Deus te enxerga. E para isso você deve orar e perguntar ao Senhor, como o Senhor me vê? Porque muita gente tem uma visão distorcida de si mesmo. Porque as pessoas criticam, as pessoas falam, as pessoas comentam que é assim. Ou você já sofreu demais, já foi pisado, humilhado demais e passa a se ver como ninguém, como nada nessa vida. Se sentir inferior ou mesmo superior. Então Deus, Ele te fala exatamente como Ele te enxerga. E isso é importante demais. Se você consegue se enxergar como Deus te enxerga, você vai se valorizar, você vai ter saúde emocional, você vai abençoar outras pessoas, aconselhar outras pessoas com sabedoria. Você precisa de equilíbrio emocional nesse sentido. De uma coisa eu tenho certeza, o amor de Deus é grandioso demais, sobrenatural. É lindo demais o amor de Deus. E aquela pessoa que se converte verdadeiramente, que tem fé, que alimenta a fé no coração e tem vontade de obedecer, pode ter certeza que Deus vai ajudar cada vez mais. Não é um amor condicional, entenda, Deus ama de forma infinita, mas Deus se alegra, Deus fica feliz com quem obedece. É tanto que a oração do ímpio passa por perto, e a oração do justo pode medir seus efeitos. Deus faz diferença entre ímpio e justo, trigo e joio, pessoas bondosas e maldosas. E no período presente que estamos vivendo agora mesmo, é esse período, é o chamado de dia do Senhor, período de bênção e maldição, período de recompensa e de castigo, período que Deus estende a mão para abençoar todos, mas aqueles que não querem, que insistem em ficar no erro, Deus deixa sofrer a consequência do erro. Então é um período de bênção e maldição e você pode escolher, você é livre, você tem livre-arbítrio, ou escolher Deus, ou escolher andar na carne, fazer a vontade do seu coração, viver uma vida de disputa, de maldade, querer prejudicar os outros, comemorar por queda e o mal dos outros, não fazer nada em prol do bem, não orar por ninguém, não querer aconselhar ninguém. Isso sim é errado. Você deve buscar fazer o que é certo e o que é justo na presença do Senhor. E você vai encontrar respostas dentro da Bíblia Sagrada, que é o manual de vida do verdadeiro cristão. Amém? Leia, leia, leia e releia, ore antes de ler, peça a Deus sabedoria que Ele vai te falar através da Bíblia. A Bíblia é a principal fonte de revelação divina e a fonte mais segura. Deus fala por meio da Bíblia. Se você duvidar da Bíblia, você não vai acreditar mais em nada. A Bíblia é a verdade absoluta, tudo que está escrito é verdade. Desde Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus é uma bênção.
luz para os nossos caminhos, o nosso manual de vida, que tem instruções, conselhos. Eu te aconselho a ler a Bíblia todos os dias e sempre orar antes de ler, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. As más conversações corrompem os bons costumes. Seja observador das palavras que as pessoas dizem e saberás quem elas são. O bem e o mal transitam nas palavras. O ser humano, em suas palavras, tem um retrato do seu caráter. Provérbios 25:11. Me lembrei agora que muitas vezes Deus me falou aquele versículo. Com as tuas palavras serás justificado e com as tuas palavras serás condenado. Olha a responsabilidade de pronunciar palavras de bênçãos e palavras que vêm do coração do próprio Deus. Porque se for injustiça e maldade, Deus vai cobrar por aquelas palavras. Ou seja, em outras palavras, Deus faz a pessoa malvada engolir as palavras que falou. Palavras de acusação injusta, palavras de mentira, palavras carregadas de inveja. Nós temos que vigiar a porta dos nossos lábios e falar a verdade. Falar a verdade com brandura, com amor, com carinho, algumas vezes com mais seriedade, porque não tem como você repreender um assunto sério falando com tanta doçura, é mais difícil. Mas você deve falar sempre a verdade com o objetivo de abrir os olhos da pessoa, de mostrar à pessoa qual é o caminho de santidade, o que é que agrada a Deus, o que a pessoa deve fazer para se aproximar de Deus, entende? A boca fala do que está cheio o coração. O nosso coração deve se encher mais e mais da palavra de Deus, dos sentimentos de Deus, dos pensamentos de Deus. E com isso nós vamos conseguir, por meio da oração e da leitura da palavra, nós vamos conhecer a Deus mais e mais e saber tudo aquilo que Ele está pensando. Que nós devemos representar a boca de Deus na terra para falar aquilo que Deus quer. Muitas vezes exortação sim, repreensão sim, mas sempre com paciência, amor e doçura para não ferir o sentimento das pessoas. E com o objetivo de abrir os olhos e de mostrar o caminho certo. Amém? Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Um coração alegre nasce de um espírito iluminado por Deus. Não falamos de uma alegria aparente, promovida por uma emoção ou pelo humor dos outros, mas da alegria permanente que nos dá força e vontade de viver e que contagia outras pessoas e faz do seu ambiente um ambiente amigável e radiante desta luz. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem tem Jesus no coração, quem o conhece na intimidade, tem muitos motivos para sorrir. Apesar de que todo e qualquer ser humano passa os momentos difíceis, nós passamos situações difíceis, desafiadoras, todo ser humano. É impossível não ter motivo para ficar triste nunca. Mas um cristão não deve andar constantemente triste e depressivo, porque a alegria do cristão não está baseada nas situações externas, nas atitudes das pessoas, não, está baseada em Jesus. Você tem Jesus e Jesus é a razão da sua alegria. Não tem como ter Jesus no centro do teu coração e viver triste constantemente. Porque Jesus, Ele dá alegria, dá esperança, Ele transforma o nosso interior. Quando acontece essa busca sincera, verdadeira por Cristo, essa aceitação por Jesus, quando você já viveu o novo nascimento, você nasceu de novo, você sabe disso, você sente a presença de Jesus, você tem 1000 motivos para sorrir e ser feliz. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Sorria, seja feliz, independente dos desafios. Jesus está contigo. Você deve contagiar os outros com a tua alegria, com a tua felicidade e mostrar que Jesus dá alegria. No mundo sofreis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e com Jesus você também vencerá. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você deseja paz, busque o amor,
pois só essas duas bênçãos só andam juntas. Não há como você obter a verdadeira paz sem possuir antes o amor. Colossenses 3,14. Não tem como ter paz se no teu coração não tem amor. Se você tem ódio, raiva, vingança, sentimento faccioso, inveja, não tem como ter o amor. Porque o amor, ele vai preencher e ele vai tomar o lugar desses sentimentos ruins. Ele vai preencher todo o espaço no teu coração. Então, com o amor vem a paz, a doçura, o carinho, a ternura, a sensibilidade. Tudo isso vem junto com o amor. E com o ódio vem a indiferença, a frieza, a maldade, a vingança, a falta de amor, o egoísmo, o orgulho, a inveja. Isso tudo vem com a falta de amor, que é as obras da carne. Então, busque os frutos do Espírito em oração. Busque a Deus, busque o amor, porque através do amor todas as virtudes serão atraídas para o teu coração. Primeiramente o amor e depois todas as outras virtudes. Entre a fé, a esperança e o amor é o maior dos três. Amém? O amor supera tudo e todos. O amor é lindo. No momento em que você olhar para todos os lados e não encontrar a ajuda que precisa, quando as mãos se encolherem e ninguém mais quiser ouvi-lo, clame a Deus. Ele lhe abrirá portas e essas nunca se fecharão. Clame a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Toda e qualquer busca sincera, Deus inclina os ouvidos para ouvir, eu não tenho dúvida. Deus é um Deus perdoador, é um Deus que está esperando nossas orações. Deus quer um coração sincero, não tem como enganar a Deus. Você deve contar tudo o que está pensando, o que está sentindo, confessar os teus pecados, pedir perdão, pedir força e sabedoria em Deus, abrir o teu coração. Como alguém que está falando com o Pai aqui da terra ou com um amigo muito íntimo. Você abra o seu coração, fala a Deus em oração e tenha certeza que Ele vai responder. Não tenha dúvida, pois é promessa bíblica. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com sinceridade de todo o teu coração. Deus vai te responder e vai te surpreender com o grandioso amor e a bondade dele, porque ele é perfeito, maravilhoso, é um Deus de relacionamento, é um Deus que gosta de se relacionar. Ele está esperando nossas orações, não tenho dúvida disso. Deus te dê um lindo dia. Todas as recompensas das suas boas obras virão do alto, do Pai das luzes. É dele, de onde correm os rios das águas da vida e de onde vêm as palavras que curam e os conselhos para a transformação e redenção da alma humana. Lucas 14, 12 a 14. Da parte de Deus, da parte do Pai das luzes. Tudo o que vem da parte de Deus é bom, é maravilhoso. A repreensão é boa, a ira é para nos corrigir, as orientações para o nosso bem. Deus só tem bondade no coração dele, só tem coisas positivas. Deus não tem falhas, não tem erros, não pensa nada errado, não faz nada errado. Então tudo o que vem dele é perfeito, é maravilhoso. Até a exortação, tudo. Deus é perfeito, é maravilhoso. Se você aceitar, buscar e receber tudo que vem da parte de Deus, sua vida será transformada para melhor. Em todas as áreas, em todos os sentidos. É certeza plena e absoluta que Deus trabalha em todas as áreas da vida. Amém? Que Ele te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Tenha um lindo dia na presença do Senhor. Página 166, diz assim: não fique ansioso, mal-humorado ou oprimido. Essas são as perturbações emocionais que abatem o espírito humano, que interferem na vida mental e que o deixaram paralisado, sem habilidade para o aprendizado pouco produtivo. 1 Pedro 5,7, que acabamos de falar agora, não é verdade?
Então, assim, sempre um abismo chamou outro abismo, sempre um pecado chamou outro pecado, sempre um sentimento negativo chamou outro sentimento negativo. Então, quando você se sentir assim, muito aborrecido ou aborrecida, irritado, ore a Deus, respire fundo, faça silêncio, evite falar qualquer coisa, porque quando falamos no momento de ira, nós ferimos as pessoas, falamos palavras inadequadas e muitas vezes é difícil corrigir depois. Tem gente que perde pessoas queridas, que nunca mais se aproxima, porque falaram palavras ofensivas, injustas, inadequadas. As pessoas são sensíveis, principalmente as mulheres. Nós devemos ter muito cuidado com nossas palavras. E na hora da raiva, na hora da ira, nós falamos sim. Todo ser humano acaba falando aquilo que não é para falar. Então vale a pena fazer silêncio, dar tempo ao tempo, orar mais tempo, se for o caso, parar de se relacionar com o tempo, para orar a Deus, pedir a Deus que venha assim, ajudar, dar equilíbrio emocional, organizar as coisas na mente e no coração, para não ofender as pessoas queridas, porque tem pessoas raras, tem pessoas caras, tem pessoas únicas. Cada ser humano é único, ninguém é igual a ninguém. E muitas vezes, por falta de sabedoria, nós perdemos as pessoas justamente por essa questão de se expressar em momento de ira, em momento de impulsividade, em momento de não compreender direito uma situação. É muito importante dar tempo ao tempo e buscar equilíbrio em Deus. E sabedoria usando as palavras corretas, amém? A página 168 diz assim: para conhecer a si mesmo é preciso obter um autocontrole. Um carro de som na rua agora, né? Para conhecer a si mesmo é preciso obter um autocontrole de suas emoções, que é o dispositivo da inteligência e da consciência dos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem. Quando puder controlar emoções negativas, verá como você mudou e amadureceu. Salmo 77, 6. Antigamente, bem antigamente, porque como eu sou imatura, tenho um jeito de criança, antigamente, eu não pensava duas vezes. Na primeira ofensa eu já respondia altura e muitas vezes de uma forma grossa, né? Que eu era muito intolerante. Deus está mudando mais a minha vida, mas eu ainda tenho uma certa intolerância em relação aos adultos. Porque eu penso assim, adulto erra porque quer, adulto permanece no erro porque quer. Portanto, a minha paciência de Jó é para com os pequeninos, para com as crianças. Com adulto, muitas vezes eu dou 3, 4 oportunidades, prefiro dar tempo ao tempo, orar a Deus, evitar continuar o diálogo. Quando eu penso que não chega a lugar nenhum, porque eu acho assim, adulto faz de um propósito consciente. Tem gente que não quer mudar mesmo, não quer mesmo mudar. Então, antes eu era muito intolerante, hoje eu estou aprendendo com Deus a ser mais tolerante e muitas vezes eu manter o silêncio. Não falar nada para evitar discussões. Porém, eu não gosto e não quero continuar utilizando 5, 6, 10 anos na minha vida, investindo na vida de uma pessoa que não quer. Quando a pessoa não quer ouvir os conselhos, não quer mudar, eu oro, entrego a Deus e vou aconselhar outra pessoa. Porque tem gente que não muda mesmo, não quer. Tem gente que não quer mesmo, escolhe o caminho lá, quer o caminho lá, e nem conselho nada, nem uma prova, nem o próprio Deus falando. Tem gente que já ouviu a voz de Deus em sonhos e endureceu o coração. Tem gente que Deus deu provas concretas. Eu conheço gente que Deus deu provas ainda assim. Não é Deus não. Então assim, tem gente que não quer mesmo, né? Então esse tipo de gente que não quer mudar, eu oro, entrego a Deus e deixo. E vou aconselhar outra pessoa que tem interesse em mudança. Mas eu busco em Deus esse equilíbrio, que eu acho importante, né? Buscar esse equilíbrio em Deus. Nós não devemos ser intolerantes. É errado ser intolerante. Deus é longânimo, nós devemos ter paciência. A página 169 diz assim: procure estar sempre e espiritualmente e emocionalmente saudável. Por falta desses cuidados, muitos castelos desabam, mas para uma pessoa com um espírito fortalecido, tem sua casa edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Efésios 1:3. Quando a casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, vem os ventos, vem a tempestade, o que foi, a casa não desaba. A fé permanece lá. Eu sei que a casa no sentido de fé na minha vida permaneceu até hoje. Eu já vi coisas que não é nem possível contar aqui. Tem coisas que não tem nem como contar, de tão
assim, grave, tenso, e ainda assim a fé ficou no meu coração. Não roubaram a fé. Eu chorei, eu fiquei assustada em várias situações, porque eu sou assim mesmo, mas a fé permanecia lá. Quando eu dobrava o meu joelho e orava, eu sentia a minha fé fortalecida. A fé permanecia lá. Então, algumas situações adversas na minha vida fortaleceu ainda mais a minha fé. Eu me senti ainda mais forte no sentido de fé, entende? Então, a fé realmente o inimigo não conseguiu roubar do meu coração. Eu hoje creio e vivo pela fé, para a glória de Deus. Por isso eu tenho um sorriso diante de adversidades, por isso eu falo tanto de amor, a boca fala que está cheio do coração, e falo tanto dos milagres de Deus na minha vida, porque a minha vida é toda marcada por milagre, por experiência profunda com Deus. Isso foi fortalecendo a minha fé. Então eu cresci com as adversidades, eu cresci com as perseguições, eu vejo assim, porque a fé é preciosa aos olhos de Deus e ela permanece aqui mais viva do que nunca. Hoje eu estou acreditando muito mais do que ontem, do que a semana passada e do que o ano passado. Eu vivo de fé em fé para a glória de Deus. E que o Senhor, em nome de Jesus, fortaleça essa fé no meu coração e no teu coração. No coração de cada pessoa que acompanha a história do avivamento, a história de Irecê. Que Deus venha fortalecer mais e mais a tua fé. Amém? Qual o valor que você acha ter? Você vale o quanto pesa? Vale conforme sua aparência? Vale o que tem? Ou você se avalia pelo que é? Quem se avalia ou avalia os outros pelo seu caráter é sábio e muito valoroso. Provérbios 22:1. Você sabia que aos olhos de Deus o caráter é muito mais importante do que os dons ou do que recursos materiais? Enfim, o caráter em primeiro lugar na avaliação de Deus. Não tem como ser um cristão e mau caráter ao mesmo tempo. Não tem como ser um cristão genuíno e um hipócrita ao mesmo tempo. Por isso que Deus está fazendo separação entre joio e trigo, ovelhas e lobos. Deus sabe quem é quem e Ele quer abençoar as ovelhas, os trigos e não os lobos. Então existe uma diferença muito grande e Deus ele faz essa distinção. Deus não está buscando perfeição absoluta no ser humano, porque Ele conhece nossas fraquezas e nossas limitações. Mas Deus exige santidade. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é um processo. A salvação é um processo. Tudo é um processo na vida do cristão. E nós devemos buscar em Deus, com sinceridade, com humildade, clamando aos céus diariamente, abrindo mão de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que Deus reprova e concordando com tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem do coração de Deus. A nossa carne deve ser morta, crucificada todos os dias e o nosso alimento deve ser o espiritual, o jejum, a leitura da Bíblia, a bondade, o amor, o carinho, encher o coração dos valores do reino de Deus. E assim venceremos e vamos construir uma história linda, um futuro maravilhoso e deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos e principalmente agradar o coração de Deus, que é o mais importante da vida, é agradar o coração de Deus. A sua determinação será como o romper da aurora, que vai consumindo a escuridão, trazendo o sucesso de um novo dia. A sua determinação o porá de pé na queda e o fará avançar em busca do seu alvo. A vida chama por pessoas determinadas. Isaías 40:31. Seja determinado, seja determinada, tenha fé, perseverança. Olhe para o alvo, porque a pessoa que desiste por qualquer motivo não chega a lugar nenhum. Não devemos ter medo das situações adversas. A verdadeira sabedoria é temer a Deus, ter respeito e reverência a Deus. Ninguém na terra pode te tocar e te maltratar quando você está no centro da vontade de Deus. Quando você está obedecendo a Deus em tudo. Deus te protege. Veja as promessas do Salmo 91. Nenhum mal chegará à tua tenda. Nada de mal vai te atingir. Toda e qualquer maldade contra você, Deus vai transformar em bênção. E o mal que alguém lançar contra você vai voltar contra a pessoa que lançar. Quando você fica no centro da vontade de Deus, acontece isso na tua vida.
Não vai acontecer maldades. Só se Deus permitir. Geralmente Ele não permite quando não tem legalidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, você é protegido, é protegida. É como a menina dos olhos de Deus. Como alguém que Deus não deixa ninguém nem tocar, nem falar mal, nem ofender. Deus zela e guarda como a menina dos seus olhos. Que você fique no centro da vontade de Deus. Que pense em agradar o coração de Deus. E assim você será feliz, pleno e realizado. Feliz, plena e realizada. Para a glória de Deus. A página 172 diz assim: seja um sábio vencedor através de alianças. Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com você mesmo. Una-se a Deus e terá um reino celestial ao seu favor. Não basta o sucesso e a riqueza. Importa ser feliz com a bênção de Deus. Inspirada em Provérbios 28:20. Faça uma aliança com Deus. Seja sábio. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem a vitória nas mãos. Quem tem Deus é impossível perder. Quem tem Deus é a maioria. Deus é fiel, jamais vai quebrar a aliança dele. Então, ter aliança com Deus, como Noé tinha aliança com Deus, como tantos outros, Abraão, pai da fé, Moisés, esses homens, José do Egito, eles tinham uma aliança profunda com Deus, uma intimidade profunda com Deus, um pacto com Deus. Então, faça aliança com Deus e sua vida será maravilhosamente próspera em todo sentido. Você será feliz, você terá paz, você vai ter esse amor transbordante no teu coração. Quem aproximar de você vai perceber esse amor. Você será luz e sal que fará a diferença. Faça uma aliança com Deus. Através de Jesus, você tem livre acesso ao Pai. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É o único que pode te salvar. E é o único amigo que jamais vai te decepcionar. Jesus é o Salvador. Através de Jesus, você pode fazer essa aliança com Deus e fortalecer a cada dia mais e mais os laços de amizade com o Criador. Amém? Na página 173 diz assim: o ser humano que firma seus ideais somente no seu potencial intelectual terá alicerces com pouca sustentação, porque todas as coisas terrenas terão seu fim e você é um ser eterno. Todos podemos ter mais, buscando o mundo espiritual, em Deus e em Jesus os resultados. Provérbios 28:26. Você sabia que o espiritual é sempre mais importante? O espiritual é a base. O ser humano deve alimentar mais o espiritual do que qualquer outra coisa. Devemos buscar equilíbrio, sim, na vida social, lazer, educação física, alimentação, relacionamentos, trabalho, tudo que envolve a vida. Mas o principal é o alicerce espiritual. O principal é alimentar o teu espírito com oração, leitura da palavra e jejum. Se você está bem com Deus, está bem espiritualmente falando, todo o restante você terá equilíbrio e será uma bênção. O mais importante na vida é o espiritual, ok? Aqui na página 176 diz assim: quando seu corpo, sua mente e seu espírito estão em harmonia, esse sincronismo forma um escudo protetor, repelindo tudo que é mal. Tudo que você fizer que prejudique o seu corpo, prejudicará sua mente e seu espírito simultaneamente. A harmonia entre os três trará vida e cura, e a palavra de Deus é o remédio. Hebreus 4:12. É importante buscar essa harmonia. Lembrei de um texto bíblico que eu acho que era Marta e Maria, uma estava muito preocupada em arrumar a casa e outra preocupada em ouvir Jesus. E Jesus falou para ela, né? A importância maior é buscar o espiritual, falar com Jesus. Então, se não tem preço esse momento que você tira para orar, para falar com Deus. Mesmo se você não ouvir a resposta de imediato, Deus está ouvindo as palavras. No momento certo, Ele vai te responder. Porque tem gente que diz, eu oro, não escuto a resposta, Cleia. Ore, o que a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o seu coração. Procure obedecer ao Senhor, procure ser sincero no Senhor, abrir o teu coração, falar das suas fraquezas, das suas dificuldades, falar tudo abertamente. Se você chegar em oração diante de Deus com orgulho, pode
Amém? Aqui na página 180 diz assim: você precisa ter conceitos definidos para uma vida melhor. Isso acerca da fé, educação, caráter, relacionamentos e desejos. Essas coisas podem definir questões fundamentais para a vida. Essas definições se encontram na busca da verdade e a palavra de Deus é a verdade. Jó 17:17. A palavra de Deus é a verdade. Não se precipite ao falar. Há perigos nas palavras ditas irrefletidamente, de se pecar contra o próximo, contra si próprio e contra o seu Criador. Suas palavras são sementes vivas, que hão de nascer no seu próprio quintal. Provérbios 25:11. Como eu falo sempre, nós temos que ter muito cuidado. O ano passado, algumas vezes, Deus citou para mim aquele versículo que diz: pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Em relação a algumas pessoas que estavam falando coisas que Deus reprovava completamente. Deus, como juiz, ele considerou e considera isso. A depender do que você falar, você pode ser condenado ou justificado. Imagine como é grave, não é verdade? Então nós temos que ter realmente esse cuidado. Você não fale nada, ore por mais tempo. Não fale nada. Já pensou se você falar algo contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, atribuir ao diabo algo que é Deus, ou falar que é Deus algo que é o diabo? Então nós temos que ter esse cuidado, amém? Com nossas palavras. Aqui na página 187 diz assim: é bom que alcances todo o desenvolvimento intelectual possível, mas que não sejas analfabeto no espírito, que é a morada da sabedoria. O tempo destrói a tudo, mas não vencerá jamais a sabedoria. É inspirado aí em João 14:26. Então, o tempo destrói a tudo, mas não destrói a verdadeira sabedoria. A sabedoria é preciosa, a sabedoria perfeita, pacífica, é aquela que vem de Deus, sabedoria tratável. Na página 190 diz assim: se quiseres instruir o que é tolo, ele lhe lançará pedras, mas se questionar o sábio, ele muito lhe ensinará. Porque o tolo vive em sua estupidez, mas o sábio entende o diálogo. Eclesiastes 9:18. Agora é verdade, viu, gente? Eu sou conselheira espiritual, eu vejo que tem gente que aceita os conselhos com tanta humildade e sabedoria e muda realmente. E outras pessoas que você vai aconselhar, a pessoa que dá pedradas, a pessoa começa a pisar nas pérolas de Deus, te acusar de absurdos, sendo que você está aconselhando para bem. Tem gente que nem recebe e te ataca em troca dos conselhos. É realmente difícil essa parte, absurda demais. E você que tem o seu coração cheio de amor, como eu tenho muito amor no coração, muitas vezes eu fico insistindo, orando, reclamando, meu Deus, quem sabe aquela pessoa não ouviu aquele dia porque estava nervoso ou nervosa, quem sabe se eu for aconselhar outro dia a pessoa vai ouvir, e insistir no aconselhamento, que você aconselha e recebe pedrada, aconselha e recebe acusação injusta, aconselha e a pessoa começa a pisar nas pérolas de Deus. Então, realmente tem gente que não aceita mesmo, a Bíblia chama de tolo, falta de sabedoria, não é verdade? Vou te pedir licença um minutinho, vou parar, tomar água e já volto. O brilho no olhar e a generosidade no sorriso, este é o retrato dos que têm um coração nato ou transformado em sentimento de amor e benevolência. Busque essa riqueza. Provérbios 11:25. Na verdade, devemos buscar todos os valores do reino de Deus. O amor, a paz, a bondade, a misericórdia, o carinho, a doçura, a ternura, tudo aquilo que é lindo e que vem da parte do Senhor, nós devemos buscar constantemente. Viver e ensinar, viver e transmitir, viver e falar. Então você deve falar para as pessoas: eu te amo em Jesus. Isso significa: eu te amo no amor ágape de Jesus, no amor puro e transformador de Jesus. Isso faz diferença para a vida de muita gente, pois estamos vivendo dias secos, sem amor,
O amor de muitos já esfriou, o amor de outros está esfriando. E as pessoas não falam, não sentem, não se expressam, não demonstram isso. E quando alguém chega e fala e abraça carinhosamente e fala que está orando por você, que está ali para te ajudar, te oferece uma palavra amiga, tenta te ajudar de alguma forma, a pessoa sente o impacto, porque cada dia está mais raro o amor. A maldade se multiplicando no mundo. Então o amor faz muita diferença. Você deve expressar os seus sentimentos através de palavras, gestos, ações, atitudes, enfim, na sua vida, no seu dia a dia. Se você tem Jesus no coração e Jesus é a fonte desse amor, por que não deixar transbordar esse amor? Por que não demonstrar esse amor? Demonstre amor, fale que ama, demonstre que ama, através das suas palavras, atitudes, gestos, dia a dia, tá bom? E assim você vai abençoar muita gente, porque tem muita gente precisando de amor. Tem muita gente carecendo de amor. Demonstre esse amor a cada dia para a glória de Deus. Todas as suas dificuldades superadas o enaltecerão. Fé e garra o impulsionarão sempre aos mais altos voos e o farão ultrapassar seus próprios limites, porque você poderá dar um passo a mais sempre. Provérbios 16, 9. Lembre-se, com o nosso Deus nós podemos saltar muralhas. Com o nosso Deus nós podemos vencer todo e qualquer obstáculo, todo e qualquer inimigo. Não tem Golias que fique de pé na tua frente quando tu está com Deus, quando tu tem fé, quando tu tem coragem. Você é um guerreiro ou guerreira de Deus, um chamada do Senhor. Você é um ungido, um avivalista. Você é uma avivalista. Então a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Unção dobrada do Espírito Santo, capacitação dos céus. Nenhum mal chegará à tua tenda, nada vai te atingir. Se você guardar a sua fé em Deus, se você obedecer a palavra, se você viver aquilo que você prega, se você buscar em Deus com toda a sinceridade, se você agir como Davi agia no Antigo Testamento, abria o coração diante de Deus, expressava os sentimentos, pedia perdão por todos os seus pecados. Davi era segundo o coração de Deus, porque ele era humilde e amava a Deus de todo o coração. É muito importante buscar essa humildade e esse amor. Deus vai sentir o nosso amor, porque Deus sente, Ele sabe todas as coisas. E Ele vai ficar feliz com o nosso amor, muito mais feliz ainda com a nossa obediência. Então vamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, estreitar o nosso relacionamento com os demais amigos de Deus e crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? A cooperação tem mão dupla, no lar, no trabalho, no lazer, nas religiões, em qualquer lugar. A cumplicidade e o companheirismo da sua parte nas coisas corretas encurtam distâncias e aumentam seu círculo de amizades. Hebreus 13, 16. Portanto, é bem mais fácil um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira atrair pessoas para perto de si, trabalhando com verdade, carinho, pureza, conselhos para o bem, orações. Porque qualquer pessoa que é de Deus vai perceber isso, vai perceber porque o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração, confirma com o Espírito Santo que habita no coração da outra pessoa. O Espírito Santo testifica aquilo que vem de Deus. Então a pessoa vai se sentir bem, vai querer estar próximo, vai querer fortalecer os vínculos de amizade, os elos que ligam, elos de amor, de carinho, de afeto. É muito importante mesmo buscar aproximação com pessoas que já têm intimidade com Deus, que já têm vida com Deus, pessoas que têm fé. Com isso nós vamos crescer juntos, fortalecer, realizar grandes projetos para Deus e viver uma vida plena na presença do Senhor. E abençoar os outros que não conhecem através do nosso testemunho pessoal, dos nossos conselhos para qualquer um que quiser mudar, que quiser aceitar. Mas através da nossa união, nós podemos influenciar mais para o bem. A união faz a força, né? Então, quando tem muita gente fazendo bem, podemos influenciar muito mais para muita gente começar a fazer o bem também.
Tá bom? Deus abençoe sempre. Página 194. A invasão de privacidade em qualquer circunstância não é uma atitude respeitosa e educada. Não se pode anular direito dos outros para satisfazer o que desejamos. A privacidade é um direito de todos, senhores e servos. Inspirado em 1 Tessalonicenses 4:11. É o que eu falava sempre sobre limites. Tem coisas que eu não gosto de jeito nenhum, que eu acho que é o meu limite. Amizade, tem amizade que é bem próximo, amizade mais distante, pessoas que podem frequentar a sua casa, almoçar contigo, outras pessoas são convidadas e que podem frequentar a Avivar normalmente. Tem gente que eu não abriria o portão da Avivar. Cléber, você está fazendo acepção de pessoas? Não, de forma alguma. É que tem gente que já provou por meio de suas atitudes e que Deus já falou que é perigoso se aproximar dessas pessoas. Então, assim, tem gente que não quer nada com Deus mesmo, que é uma influência negativa. Se aceitar a aproximação, a pessoa vai pecar mais e mais, porque a pessoa não quer mudar para melhor, e sim para pior. São pessoas invejosas, pessoas infelizes, pessoas que não têm amor à vida e nem às pessoas. Tem gente assim, essa é uma cidade pequena. Então as coisas acontecem, todo mundo comenta, e muita gente mesmo tem inveja da Avivar. É um absurdo, tanto de gente tem inveja da Avivar. Tem gente que tem inveja de mim, critica, no sentido de crítica destrutiva, entende? E que dá para perceber crítica destrutiva, não é uma sugestão, um conselho, é diferente de uma crítica destrutiva. Então tem gente que age assim com muita frequência mesmo, tentar prejudicar a Avivar. A prova disso é a profecia de Ezequiel 38 e 39, está claro lá, 2 capítulos inteiros falando da perseguição, do cerco. Em Apocalipse também fala isso, portanto, o belo e santo monte do Senhor é algo de inveja. Por quê? Porque é o ministério de Deus, porque a luz incomoda as trevas, porque Deus tem sonhos e projetos através da Avivar, Deus tem promessas lindas. A cidade tem igrejas evangélicas, Deus escolheu uma escolinha de educação infantil para fazer isso tudo, e tem gente que não aceita isso. Isso deveria ser uma igreja evangélica, porque é uma escolinha. Então, assim, gera um atrito muito grande, gera inveja, muita gente já perseguiu e até hoje ainda persegue. Só que hoje em dia a história mudou. Toda e qualquer pessoa que tenta uma única coisa, Deus desmascara, Deus sabe, cobra mesmo da pessoa, Deus pesa a mão. É impressionante o que Deus está fazendo na cidade para proteger a Avivar. Não tem nem como te contar os detalhes aqui. É impressionante o zelo, a proteção e o amor de Deus em relação a isso. Sobre limites, nós devemos respeitar, certo? Eu já concluí várias vezes. Eu não gosto que alguém critique porque eu uso maquiagem. Se eu não perguntei, se a pessoa não é noivo nem é marido, eu penso que sobre maquiagem, se deve usar ou não, somente o noivo ou o marido deve falar. E aí não elogia maquiagem. Ele acha lindo, ele acha que a mulher deve ter cabelos longos, que fica mais feminina, acha bonito mulher com maquiagem, salto alto. E agora tem marido que reclama, mas o marido e o noivo têm direito. Amigos reclamar disso. Eu demonstrei várias vezes que eu não gostava. E tinha gente criticando por ciúme, puro ciúme. Ah, Cléia, vai realçar mais a sua beleza. Não disse isso com as palavras, mas demonstrou com as atitudes. Vai realçar a sua beleza e o povo vai olhar mais ainda para você. Gente, quando uma pessoa é bonita, sem maquiagem é bonita também. A maquiagem realça a beleza, sim, mas realçar a beleza não é pecado. É natural da mulher ser vaidosa. A mulher gosta de se arrumar, é diferente do homem. E mulher deve parecer mulher. No dia que o meu Deus falar para mim que é pecado usar batom, eu não uso batom. Mas Deus até hoje nunca falou sobre isso. Eu acho uma questão cultural, tem a ver com doutrina de determinadas igrejas. Por isso eu não me sinto incomodada a usar maquiagem. Eu acho que é algo de mulher. Mas muitas igrejas e pessoas condenam isso. Mas em relacionamento de amizade, é meu amigo, é a minha amiga. Eu não te perguntei nada sobre a minha maquiagem, você insiste em opinar. Eu confesso que eu fico chateada mesmo. Eu sou seletiva e eu fico chateada, eu não critico esse tipo de coisa. Deus está olhando o nosso caráter, o nosso interior, o nosso comportamento. E não sobre eu consultar o uso de maquiagem. Se eu lavar, sai com água. E uma mulher bonita, eu já disse, é bonita de pijama, é bonita de short, de calça, de camisola, com cabelo preso, solto, ou sem maquiagem. A maquiagem apenas realça a beleza, mas uma mulher linda é linda de todo jeito.
E ninguém deve ficar criticando isso. Ele vai estar mostrando claramente que é ou inveja ou ciúme carnal. Tá bom? Fica a dica. Nem sempre você fará o que deseja, mas faça o que o seu coração exige que você faça. Faça tudo de maneira simples e funcional. Assim são os alicerces dos grandes projetos que se enraizam e se sustentam como uma grande árvore. Mateus 13:32. Faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Faça aquilo que Deus iluminar para você fazer. Faça as coisas inspirado na Bíblia, na palavra de Deus. Não firme seus passos crendo nas aparências. A aparência bela de uma pessoa só se completa com o interior, também belo. O amor fluirá entre dois corações quando pensarem, falarem e viverem as mesmas emoções. Amós 3:3. Como poderão andar juntos quando não há um acordo? É que, na verdade, a beleza exterior é algo que chama a atenção realmente de muita gente. As pessoas na Terra olham mais para o exterior, mas Deus olha para o interior. A pessoa é bela ou feia a depender do caráter, das motivações, dos segredos do coração. O importante para Deus é o interior e nós devemos considerar o interior. Mas tem gente nessa terra, desculpe, tem gente nessa terra que é bem-aventurado, né? Que é belíssimo por dentro e belíssimo por fora. Como um exemplo claro, Sarai, Esther, pessoas bonitas por dentro e por fora. Mas nem sempre acontece isso. Mas saiba que o mais importante para Deus é a beleza interior, a beleza do teu coração. Isso é que faz diferença aos olhos de Deus. Quando foi para escolher Davi, Deus falou a Samuel: o homem vê a aparência e eu vejo o coração. E Davi, bem jovem ainda, já era segundo o coração de Deus, que amava tanto a Deus. E Davi demonstrou isso. Ele pecou, ele falhou, mas foi humilde para reconhecer. Ele foi humilde para reconhecer e fez grandes coisas. Hoje, Davi deixou salmos para a nossa inspiração e nos ajuda tanto. E dá para perceber o quanto era um homem temente a Deus, amava a Deus e era sábio. Eu admiro tanto Davi, o Davi do Antigo Testamento, dos heróis da fé, quem eu mais admiro. Davi e José do Egito. E das mulheres que eu mais admiro é Sarai e Esther, que eu admiro demais o comportamento delas, né? E eu acho assim lindo e procuro me espelhar. Mulheres de Deus, homens de Deus que fizeram diferença. E que nós possamos fazer diferença para o bem, deixar um legado positivo de fé, agradar o coração de Deus. Porque o nosso tempo é tão curto nessa terra. Vale a pena viver nessa terra para agradar o Senhor, para fazer o que é certo, independente das perseguições. Tudo vale a pena quando é para agradar o coração de Deus. Se for para agradar o coração de Deus, absolutamente tudo vale a pena. Estar com a pessoa amada é um dia feliz, mas a perda traz tristeza. Em todas as situações há uma luz que ilumina. Em todas as situações há uma luz que ilumina e a sua fé é o que une você a Cristo. Esta é a sua força em todas as horas. Efésios 5:8. Se você guardar a fé no seu coração, se você sustentar essa fé, se você fortalecer a tua fé, você vai conseguir superar a momentos de dores, de decepções, de tristezas. Porque a fé faz isso, a fé dá força, a fé dá ânimo, a fé enche o nosso coração de coragem. É importante demais buscar confiar no Senhor. Porque quando você tem muita fé, você sabe que mesmo um momento difícil foi Deus que permitiu. Porque só acontece o que Deus permite. E se Ele permitiu, tem um propósito. Então você não deve murmurar e permanecer em fé. Fala: Deus, aconteceu isso, eu não estou entendendo, mas eu não vou murmurar. Eu confio que o Senhor quer me ensinar algo através dessa adversidade. E eu vou fortalecer a minha fé ainda mais no Senhor. Então a nossa fé deve ser esse tipo de fé. Fé que agrada a Deus. Se você murmurar, a murmuração é contra Deus. Porque toda e qualquer murmuração é contra Deus. Se tudo o que acontece é Ele que permite.
Então, em meio às adversidades, não reclame e não murmure. Fortaleça a tua fé e glorifique ao Senhor. Amém? O ódio no coração e a revolta existente na vida de alguém é o amor não praticado. O ódio é um sentimento inverso que toma o lugar de onde deveria estar morando o amor e a vida. Mantenha seu coração transbordando do bem. Tiago 4:8. Para transbordar o coração do bem e do amor, nós devemos buscar em Deus. Porque Deus é amor, a essência de Deus é amor e todo esse amor vem de Deus. Buscar em meio à oração, o jejum, a sinceridade, o desejo de agradar a Deus. E cada coisa que você aprender quando for ler a Bíblia, você deve absorver e viver aquilo, porque não adianta só conhecer, você tem que viver. Quando o seu coração se encher do amor de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, você vai começar a transbordar sem perceber. Tem gente que vai querer se aproximar de você, percebendo a doçura, o amor, o carinho. Tem gente que vai te ouvir com mais atenção, que vai se sentir bem ao teu lado. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Porque esse amor está dentro de você. E se está dentro de você, por que não compartilhar? Por que não transbordar? Por que não demonstrar? É maravilhoso demais viver em Deus, fazer a vontade do Senhor, ser cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus será derramado em nossos corações. Então Deus, ele derrama esse amor, e quando você busca com sinceridade, ele continua a derramar mais e mais e começa a transbordar e atingir as pessoas ao teu redor. Então é assim o amor de Deus, é algo maravilhoso e lindo demais. Vamos viver esse amor, vamos deixar transbordar esse amor. Amém? Se você ficar com ódio no coração, ele se expressará em sua face. Ninguém consegue guardar a revolta em seu interior. Por isso é melhor o amor no coração. Sua face será iluminada. Provérbios 15:13. Então, viva o amor. O amor é sempre melhor do que o ódio. Na verdade, o amor é melhor do que tudo. O amor é a maior necessidade do ser humano. Deus é amor, Jesus é a essência desse amor. O amor é tudo o que precisamos e é o amor que vai transformar a história da humanidade. Porque Deus já falou que vai derramar amor sobrenatural e as pessoas serão atraídas, impactadas pelo amor. O que é que vai transformar o futuro da humanidade, Cleia? O amor de Deus. O amor é lindo e maravilhoso. Te amo, Jesus. Agora é o horário do recreio, os nossos pequeninos estão brincando aqui no parque. Gente, todas essas mensagens que eu li estão aqui nesse livrinho aqui. Eu quero deixar os créditos para o autor. Pensamentos inspiradores. Inclusive eu coloquei acho que 2 mensagens no Instagram também. Eu gostei muito desse livrinho. Pensamentos inspiradores, palavras de sabedoria, do autor R. Nascimento. Então aqui vem palavras de conforto, orientação, solidariedade, empatia. Eu achei bem interessante, eu gostei demais. Para quem trabalha na área de aconselhamento, é bom usar livros assim. E a inspiração na palavra de Deus. Todos têm o versículo como inspiração. Eu achei bem interessante e gostaria de terminar com esse aqui, com essa mensagem aqui, para fechar esse assunto de hoje. A mensagem da página 198 diz assim: a sua vida sexual é algo muito importante. Sexo não é só para o prazer, não é somente para o prazer. Sexo entre homem e mulher é sagrado, é santo e não ato de depravação, imoralidade ou desrespeito. A sexualidade lhe dá uma oportunidade de vida. Ame e respeite. Inspirada em Romanos 1, 24 a 28. Eu deixei por último essa mensagem aqui porque, apesar de que a minha experiência em aconselhamento é mais aconselhamento de crianças e de mamães em relação a dificuldades para disciplinar as crianças, para educar as crianças, é mais nessa área. Mas tem amigas e tem pessoas que pedem conselhos também na área sentimental, na área do relacionamento, noivado, casamento. E eu vejo a dificuldade maior é que muitas mulheres casaram muito novas
inexperientes, sem nenhuma orientação, e outros eu vejo muito tabu, tem muito tabu em relação a isso, em relação à intimidade do casal. Eu estou falando do casal já casado, né? Porque a Bíblia reprova todo tipo de intimidade da área sexual fora do casamento, apenas dentro do casamento, mas mesmo dentro do casamento muitos têm dificuldade. E tem casamentos que são desfeitos, as pessoas se separam devido a essas dificuldades. Nem sempre é o adultério, algumas vezes com outros tipos de dificuldade tão simples que um simples conselho poderia ajudar a pessoa. Olha, gente, o número de casais divorciados do mundo está quase igualando o número de casais divorciados da igreja evangélica, inclusive com motivos também de adultério em meios cristãos, no meio do povo de Deus. Então tem gente que tem o chamado de Deus e aconselha, orienta, escreve livros nesse sentido para orientar casais, e é muito importante. Tem muitos que não têm noção mesmo, por falta de sabedoria, separa e depois não tem mais jeito, a mulher não quer mais voltar ou o marido não quer mais voltar, e é todo um conflito e uma situação, porque Deus une as pessoas do sexo oposto, o casamento é feito por Deus, é homem e mulher, e a diferença é muito grande, parece que um vem de Marte e outro de Júpiter, a diferença é muito grande em tudo, no homem e na mulher, então falta muita compreensão, maturidade, experiência. Eu posso perceber isso com as pessoas que eu aconselho. E eu não sou uma pessoa fechada, cheia de tabu, de forma alguma. Eu penso e falo para minhas amigas, a quem me pede conselhos. Eu acho que a mulher casada deve ser muito criativa, amorosa, sensível, entender que o marido é o cabeça, ele dá a última palavra. A mulher deve aconselhar, ser amiga, inspirar. Mas quando é para tomar uma decisão séria e o marido diz a última palavra é essa, a mulher tem que entender e se calar. Certo? O marido é o cabeça da família, o sacerdote do lar, o provedor. O próprio Deus fez assim. O marido deve proteger a esposa, amparar a esposa. E a esposa, para cumprir o seu papel, biblicamente falando, deve ser uma fonte de prazer, alegria e paz para o seu marido. A esposa deve ser criativa, sim, a ponto de dar muito prazer ao seu marido, muita alegria, satisfação. Então, assim como Assuero dizia sobre Esther, você alegra os meus dias, minha doce Esther. Isso na minissérie que eu assisti. Você alegra os meus dias. Então ele percebeu, uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus deve ser criativa também na área íntima. E por que não comprar uma roupinha diferente? E por que não perguntar para o seu marido, você quer que eu me fantasie de médica hoje para examinar você? Se o marido falar, não, tudo bem, se fantasia de médica. Então, criar situações, brincadeiras no relacionamento não é pecado, gente. O casal entre quatro paredes, casados, não é pecado. Criar situações assim. A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher, salvo por ambos consentimento. Se tem um consentimento por parte dele e dela, a mulher pode dançar para o marido, fazer striptease, enfim, pode criar situações que é o temperinho do relacionamento, não é pecado, somente para o marido depois de casado entre quatro paredes, jamais no noivado, jamais no namoro. Hoje em dia no namoro querem fazer tudo, no noivado já querem fazer tudo, alguns nem se casam, apenas passam a se morar juntos, o que é errado e é pecado. Adultério é pecado. Então eu estou falando de casais que são solteiros ou viúvos, que ainda não se casaram, não estão preparados, muitas vezes não passam por um curso. Tem igreja que tem um curso preparatório. Eu passei por um curso com o reverendo Juscelino, orientações antes do casamento, e eu achei assim excelente, que eu era extremamente imatura, infantilizada eu sou até hoje, infantilizada no sentido de pureza, de doçura, de sinceridade, de jeitinho natural de criança. Mas como eu já tenho 49 anos, eu tenho experiência de vida e sabedoria do próprio Deus para aconselhar e para compreender esses assuntos. Mas no coração eu tenho um lado mesmo de criança muito forte. Então eu precisei de orientações e conselhos e passei por uma espécie de curso com o pastor Juscelino e a irmã Edith, que era a esposa dele. Foi muito bom e importante para a minha vida. Mas muitos casais não têm esse privilégio, não passam por curso nenhum e casa, e tem aquela fase de adaptação que é super difícil, e a mulher pensa que tudo é pecado,
né? Porque tem mulher, muitas, isso é pecado porque eu sou crente. Não, não é assim. A mulher deve ser super criativa. Acho que a mulher deve perguntar ao marido: meu bem, qual é a cor de lingerie que você mais gosta? Se ele falar: eu gosto de vermelho com rendinha branca, a mulher deve comprar exatamente a lingerie que o marido gosta e agradar o marido. Deve comprar diferentes, deve criar situações diferentes, deve ser carinhosa, amorosa, doce, encher o marido de beijos, de elogios, destacar todas as qualidades do marido. Ninguém vive só de cobrança, gente, e nos relacionamentos de hoje tem muito, tanto por parte da mulher como do homem. É cobrança, cobrança, cobrança. Ninguém é perfeito, mas todo mundo tem defeitos. E a mulher e o homem devem destacar as qualidades um do outro, falar as qualidades um do outro. Aí tem homem que reclama: minha mulher não quer nada comigo. Muitas vezes durante o dia com grosseria, não elogia a mulher, não chama a mulher de linda, não destaca as qualidades e de noite quer ir tocar na mulher. É evidente que a mulher vai resistir, porque a mulher é mais sentimento, mulher é mais emoção. A mulher só se sente bem na intimidade se estiver bem emocionalmente, se sentir bem, confiante. Então é muito importante o elogio, destacar as qualidades, a sensibilidade, o cuidado com as palavras. Eu estou deixando esses conselhos para os casados, tá certo? Para os casados ou que estão noivos, pretendem se casar. Deve ter o homem, principalmente, que falta cuidado com as palavras, deve ter esse cuidado. Tem homem que diz: é frescura, a mulher chora com tudo. Não é frescura. Deus fez a mulher com uma parte mais frágil. É natural a mulher chorar mais. A mulher é mais frágil, não é frescura. É sensibilidade. Então o marido deve ter essa paciência, esse jeitinho para ouvir com carinho, para ter paciência. Com certeza ele vai ter a recompensa de ter uma mulher virtuosa, carinhosa, sábia. Qual é o homem que não quer ter uma mulher linda, carinhosa, doce ao seu lado, compreensiva? Então, a mulher virtuosa de Provérbios era assim. E tem mulheres da Bíblia que tinham essa sabedoria. Então, Deus dá essa sabedoria para as mulheres. E deixe de tabu, meninas. Não pense que é tudo pecado. Você está casada entre quatro paredes. Se o seu marido concorda e você concorda, tranquilamente vocês podem fazer. Claro, não estou falando de absurdos, de coisas que Deus reprova na Bíblia, não. Eu estou falando de ideias criativas, de situações entre os dois, fazer algo que ele gosta muito. Eu gosto muito que você faça isso, meu bem. Se ela concorda, pode fazer. Da mesma forma, ela pode falar: eu gosto muito disso, isso. Eu gosto que você faça assim e assim. Se ele concorda, pode fazer. Deve ter muito diálogo, o diálogo deve ser aberto. A mulher e o homem casado não devem ter vergonha de falar nada um para o outro. Tudo que sente, tudo que pensa, deve falar abertamente. Mas é muito importante, principalmente por parte das mulheres, as mulheres que são secas e frias, as mulheres devem agir com carinho, amor e doçura. O carinho é essencial e Deus fez a mulher no casamento para dar prazer, alegria e paz ao seu marido. As mulheres devem buscar em Deus essa sabedoria. Tem momento que vai ter que se calar, se o seu marido se mostrar nervoso, espere ele se acalmar e depois converse sobre o assunto. Mas sempre a mulher deve ser extremamente doce, carinhosa, gentil. Sempre pensando em oferecer esse amor, essa doçura, esse carinho, muitos beijinhos e principalmente prazer ao seu marido. Isso é bíblico, a mulher pode agir assim. Então, antes de terminar aqui, principalmente que eu deixei esses conselhos para os casais, eu gostaria de orar em especial para os casais, que eu vejo muita separação, muita dificuldade em conviver juntos, e muitas vezes por motivo tão pequeno. Uma vez eu ouvi um exemplo, não sei se é verdade, que um casal se separou porque ele gostava de utilizar o creme dental apertando no fundo e ela gostava de apertar na frente. Eu ouvi isso aí, inclusive essa história parece que é verdade. Separou só por isso, a questão do creme dental. Então, assim, pense a falta de maturidade, gente. Separa por isso, não tem como conviver com ninguém, porque tem as diferenças, né? O simples creme dental. Então, eu vou fazer essa oração pelos casais. Se você concorda comigo, vamos orar juntos, tá bom? Senhor Deus, Pai bendito, Pai de amor, Deus de misericórdia, eu quero colocar em Tuas mãos o dia de hoje, agradecer ao Senhor por tudo que aprendemos, tudo que estudamos aqui, por esse livrinho tão abençoado, que o Senhor venha assim abençoar o autor desse livro e que muitas pessoas venham comprar, ler
seguir as orientações, os conselhos práticos que vem nesse livrinho. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a agir com sabedoria, graça, discernimento, estratégia que vem do teu coração. Em especial, eu quero rogar ao Senhor pelos casais, Senhor, os que são noivos e os que estão casados. Deus, fortalece os laços entre eles, abençoe a vida íntima, abençoe o momento de diálogo, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o tabu, tira toda a indiferença, todo o medo, toda a insensibilidade, tanto por parte dos homens como das mulheres. Abençoe os relacionamentos, o casamento, filhos, a união, em nome de Jesus. Deus, o casamento é um pacto com o Senhor, é uma aliança com o Senhor. Nós não estamos falando só de um homem e de uma mulher, Senhor. O casamento, o Senhor está. São 3 no casamento. Que as pessoas venham a ter consciência para preservar em amor, em união, em unidade, em compreensão. Abençoe os lares em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, livra de todo mal. Que toda seta do inferno lançada contra os casamentos venha cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada marido, cada esposa, cada filho. Que haja harmonia nos lares. Harmonia nos lares entre os filhos e a mamãe, entre os filhos e o papai, entre marido e mulher, principalmente na área da intimidade, na amizade entre os dois. Oh Deus, fortaleça assim a conexão, diálogos, compreensão, afeto, carinho. Dê sabedoria aos homens e às mulheres. Fortaleça os lares em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor fez homem e mulher um para o outro. A tua palavra não diz que o Senhor orientou casar uma mulher com uma mulher e nem um homem com um homem. O Senhor fez o homem para a mulher. E mesmo com todas as diferenças, Senhor, eles se completam. Homem e mulher se completam, porque o Senhor fez assim. Eu te louvo na beleza da tua santidade e eu rogo ao Senhor uma bênção toda especial para a vida dos casais, os noivos e os casados, os recém-casados, os que estão casados há muito tempo, aqueles que irão se casar, aqueles que o Senhor mesmo está preparando o casamento, as pessoas que o Senhor escolheu, a cada Rebeca, a cada Isaac, a cada pessoa que o Senhor escolheu um para o outro, que o Senhor venha abençoar, preparar cada coração, em nome de Jesus. Fortaleça os lares, em nome de Jesus, e abençoe os relacionamentos, com graça, sabedoria e a tua presença santa constante, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente o seu hoje, o seu amanhã, o seu presente e principalmente o seu futuro.